Bom, gente, eu vou falar com vocês hoje sobre a primeira enfermidade que a gente vai aprender tratamentos naturais do sistema digestivo. E a gente já andou falando bastante sobre anatomia, fisiologia do sistema digestivo, e nós hoje vamos falar sobre uma doença que afeta muita gente, mas é muita gente, que é problemas no estômago, principalmente a gastrite. Então, se vocês verem aí, né, virem aí na sua apostila, tem uma partezinha que tem escrito gastrite para a gente colocar os tratamentos naturais. Mas nós vamos entender o que que é a gastrite. Nós estamos no sistema digestivo com vocês, né? É isso mesmo, né? Essa turma. Isso. Então a gente vai hoje vai falar sobre a gastrite, tá? Os principais sintomas da pessoa que tem gastrite é a queimação, a azia. Sabe aquela pessoa que come e já sente assim um mal-estar, né, no estômago, uma coisa que sobe, às vezes a gastrite, ela chega a afetar, ela sente muita dor, ela sente muita dor e ela pode afetar a absorção dos alimentos, porque ela não vai digerir bem os alimentos. Tem muitas causas, né? Inclusive a parte emocional pode afetar a pessoa ficar com gastrite. Muitos adultos, quando passam assim mudanças drásticas, né, vão, ai, mudei de estado, mudei de país e começa a sentir assim uma má digestão, o estômago vai ficando meio estranho e ela sente uma queimação. Então, essa queimação é a gastrite, pode ser gastrite, né? Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. Quero mostrar antes, depois a gente já passa para um protocolo para ajudar quem tem esse problema, para curar a gastrite, ok? Então vamos lá, a Gia vai. Alguém tá ligando aqui. Vocês já conheceram alguém que tenha gastrite, gente? É comum, né? Deixa eu só. Não é possível que você ache isso. Em 1983. Tudo bem, gente. Opa. Para provar que aqueles... Em 1983, o cientista Barry Marshall tomou um caldo de bactérias para provar que aqueles micro-organismos eram os responsáveis por causar uma doença inflamatória no estômago. As suas descobertas renderam um prêmio Nobel e nos trouxeram muitas respostas sobre a gastrite, que afeta mais da metade da população mundial. No vídeo de hoje, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a gastrite, o que é, quais são as causas, como ela se desenvolve e quais são as consequências. Além disso, eu vou te contar o que a ciência sabe sobre a gastrite nervosa. Será que o estresse causa gastrite ou esse é só mais um mito? Comenta aqui o que você acha e me diz. Você aí sofre de alguma dor de estômago frequente? Uma ardência? Se sim, é bom procurar um médico. Mas antes de eu começar, eu quero te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo e para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da ciência, beleza? Para entender o que é gastrite, vamos olhar para como o estômago funciona. O estômago é um órgão essencial para a digestão. As células do estômago produzem ácido clorídrico, criando o ambiente perfeito para a pepsina,
uma enzima digestiva que quebra as proteínas dos alimentos em cadeias muito pequenas. Tão pequenas que quando elas chegam no intestino, elas conseguem ser absorvidas e vão para o nosso sangue, nutrindo todos os órgãos do corpo. Mas esse ambiente ácido pode ser muito perigoso até para o próprio estômago. Por isso ele arranjou um jeito de se proteger, produzindo um muco que impede que as paredes do estômago sejam destruídas pelo ácido. É quando tem um desequilíbrio nesse sistema que a gastrite pode acontecer. Mas o que é gastrite? Bom, se tem muito ácido, ele pode destruir a camada de muco e entrar em contato direto com as células, provocando lesões na região. Mas até se o ácido está em quantidades normais, ele também pode destruir a parede gástrica caso algum outro fator retire o muco protetor. Essas alterações na mucosa gástrica desencadeiam uma inflamação local, que é a gastrite. No começo, a inflamação ajuda o organismo a consertar as alterações que se instalaram, mas com o tempo a história muda. A inflamação vai lesionando a parede do estômago e alterando as células presentes ali, o que favorece o desenvolvimento de úlceras, que são feridas na parede do estômago e até câncer. Fica até o final do vídeo para você entender como a gastrite pode chegar nesse ponto. A gastrite muitas vezes é assintomática, você nem sente, mas em alguns casos ela pode gerar dor de estômago intensa, azia ou queimação, sensação de estufamento, perda de apetite, náusea, vômito ou até presença de sangue nas fezes e no vômito. Mas calma, porque nem toda dor de estômago é um sinal de gastrite. Sentir alguns desses sintomas pode significar só uma má digestão, prisão de ventre ou até outras doenças. Por isso é importante você procurar um médico sempre que você tiver um incômodo diferente do comum, para você fazer um exame mais específico, como uma endoscopia ou até mesmo uma biópsia. Mas o que realmente desencadeia a gastrite? Quais são os verdadeiros vilões que causam essas alterações tão desagradáveis no estômago? Vários fatores do dia a dia podem causar uma inflamação no estômago que começa de repente, mas é resolvida e desaparece em poucos dias. Uma coisa que é senso comum é falar que estresse pode causar gastrite. E olha pessoal, eu sempre tive sintomas de gastrite e já fui diagnosticado algumas vezes, por isso esse tema me interessa muito. Nós lemos muitos artigos científicos aqui, cada um falando uma coisa, e nós vimos que esse é um tópico controverso. De fato, no estado de estresse, o organismo libera várias substâncias que estimulam a secreção de ácido pelo estômago. Em pessoas que são mais sensíveis, isso pode gerar até um desconforto, ou até mesmo pode aumentar os sintomas de quem já tem gastrite. Mas ainda não foi provado que o estresse consegue iniciar uma gastrite por si só e causar efeitos graves a longo prazo. Existem várias hipóteses que ainda não foram bem estudadas, desde uma questão hormonal, neurológica e até que a gastrite pode ser desencadeada por fatores autoimunes. Outra coisa que também é senso comum é achar que tomar café causa gastrite. A ciência dessa área, galera, também é muito controversa e não dá para cravar que o café é um vilão. Mas com algumas substâncias químicas que a gente coloca para dentro, a história já é diferente. Elas dissolvem ou impedem a produção do muco que protege o estômago do ácido, o que danifica as células e gera inflamação. Alguns exemplos são bebidas alcoólicas em grande quantidade, substâncias do cigarro, de novo, remédios anti-inflamatórios como aspirina e ibuprofeno ou corticoides. Nesses casos, a inflamação é superficial e o próprio corpo pode resolver o problema sem precisar de tratamento. Basta você reduzir o consumo das substâncias que eu citei para acabar com essa gastrite. Mas na maioria dos casos, não é tão simples assim. A gastrite começa por outra razão. A causa mais comum de gastrite é sem dúvida uma bactéria, a Helicobacter pylori, ou H. pylori, que é responsável por cerca de 80% dos casos de gastrite no Brasil. E se você está pensando que é a H. pylori que estava no caldo de bactérias que eu falei lá no início do vídeo, você pensou certo. Essa história absurda revolucionou o conhecimento sobre a gastrite. Até a década de 80, os médicos achavam que a gastrite era causada só por estresse ou alimentos ácidos da dieta. E o tratamento era por cirurgia, olha só, que retirava mais da metade do estômago. Mas os médicos australianos Barry Marshall e Robin Warren resolveram pesquisar essa doença mais a fundo. Eles retiraram um pequeno pedaço de estômago dos seus pacientes que tinham gastrite e observaram no microscópio. Ali havia uma bactéria em formato de S, a tal da H. pylori, que os levou a sugerir que essa bactéria era a causadora da gastrite. Mas ninguém acreditou nessa hipótese. Como uma bactéria seria capaz de sobreviver num meio tão ácido como o estômago? O Marshall resolveu então tomar uma medida drástica e totalmente inusitada. Ele tomou o caldo com bactérias dos seus pacientes para provar que ele ia ficar doente. Bizarro, né? Mas eu acho que essa história vai merecer o seu like nesse vídeo porque ela deu certo. Ele sentiu muita dor no estômago, mal-estar e náuseas, e quando fez a endoscopia, ele viu que ele estava com gastrite.
Mas não se preocupem, depois ele tomou um antibiótico para combater as bactérias e ficou bem de novo. A descoberta de que a H. pylori causava gastrite mudou completamente o entendimento da doença e do tratamento. Ao invés de fazer uma cirurgia tão agressiva que retirava parte do estômago, um simples antibiótico podia resolver o problema. Por causa dessa descoberta, Barry Marshall e Robin Warren ganharam o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2005. Hoje, sabemos mais sobre a H. pylori. Ela é adquirida na infância pela ingestão de água e alimentos contaminados. É por isso que as condições socioeconômicas e ambientais são os fatores essenciais na transmissão dessa bactéria. E ela tem várias características que permitem a sobrevivência num ambiente hostil e que facilita o desenvolvimento da gastrite. Ela converte a ureia do suco gástrico em amônia e gás carbônico, o que além de reduzir a acidez do estômago, prejudicando ali a digestão, também lesiona a mucosa. Ela consegue se esconder da resposta imune. E o principal, ela libera toxinas que induzem uma resposta inflamatória forte ali, mais um desencadeador da gastrite. A H. pylori pode viver no estômago a vida toda e vai destruindo a mucosa gástrica aos poucos. E apesar de ter tratamento, a notícia ruim é que muitas vezes a infecção por H. pylori não gera nenhum sintoma. Por isso ela continua ali por muitos anos e o paciente só descobre que tem quando um grande estrago no estômago já foi feito, quando a gastrite já está complicada. Uma inflamação crônica por toda a vida não é inofensiva. Ela altera a forma e a função das células, podendo literalmente criar buracos no estômago, que são as úlceras. Com o passar do tempo, a parede do estômago fica cada vez mais machucada e fica mais fácil para o ácido alcançar as camadas mais profundas. Essa ferida que surge, a úlcera, pode gerar outras complicações como sangramentos, bloqueio do estômago pelo inchaço e até perfuração do órgão. Mas não para por aí. Com o decorrer da gastrite, as células que produzem ácido vão sendo destruídas e são substituídas por uma cicatriz. Isso gera uma atrofia do tecido. A cicatriz não produz ácido e a digestão fica comprometida. E uma das consequências mais sérias é a deficiência de vitamina B12, que antes era absorvida justamente no estômago. Sem ela, o metabolismo das células fica prejudicado e danos no DNA começam a acontecer. E aí você já sabe, né? Se você acompanhou a nossa série do câncer, sabe que o que vem depois de danos por muitos anos no DNA é câncer. Além disso, como o estômago não produz mais ácido, muitas bactérias que normalmente não estariam ali passam a fazer parte daquele ambiente e liberam substâncias carcinogênicas, como o acetaldeído. Todas essas alterações celulares se acumulam e, puf, pode surgir um câncer no estômago. A gente ainda não sabe o que define quem vai ter essas complicações, assim como também não sabemos o papel da genética e dos fatores ambientais, como a dieta, no desenvolvimento e progressão da gastrite. Mas sabemos que os danos dependem da toxicidade da cepa da H. pylori que colonizou o estômago e que, se você não tem gastrite, a sua chance de desenvolver úlcera ou câncer é muito baixa. Mas se você tem qualquer sintoma, não precisa ter diagnosticado gastrite, vai no médico. Não precisa de pânico, galera. Aqui eu te apresento tudo o que acontece se isso não for tratado. Hoje em dia, com um tratamento bem definido, principalmente contra a bactéria, os casos de úlcera e câncer reduziram muito. E tudo isso graças à ciência. Assim como a ciência também já ajudou a desenvolver vários tratamentos para o câncer, como eu conto nesse vídeo aqui. Ou então... Muito bem, gente. Já deu. Ok. A Valentina chegou, que bom. Bom, gente, nós vamos fazer aqui um resumo da gastrite, tá? Eu vou fazer nesse papel assim, no sentido de paisagem, né? Então, vamos lá juntos fazer para eu passar para vocês. Acredito que vai dar tempo de passar para vocês esse aqui, o mapa mental. Estou fazendo aqui um estômago e vamos escrever o nome gastrite. Tá? Embaixo da gastrite, então, a gente vai fazer assim, ó, nós vamos escrever quais são os principais sintomas que a pessoa que tem gastrite, né? O que que é, na verdade, a gastrite? Ela é uma inflamação da mucosa do estômago. Inflamação da mucosa do estômago. Aí, deixa eu ver isso aqui. Ó, inflamação
da mucosa do estômago. Vou fazer aqui uma parte do meu estômago inflamado. Quando você inflama o dedo, né? Cortou assim a mão e ficou inflamado. Como que fica? Você já observou? A inflamação, ela deixa a pele mais vermelhinha, né? Do que o normal. Fica ali meio inchado. E, e quando é no estômago, também acontece isso. A inflamação, o estômago, a parte da parede do estômago, da mucosa ali dentro, ela vai ficar inflamada. E aí, a longo prazo, essa inflamação pode gerar a úlcera, que é um buraquinho, que já é uma ferida profunda, né? É uma ferida. Quando está inflamado, só está vermelho e assim, sensível, dói, né? Mas quando é úlcera, gente, já é um buraco na parede do estômago, tá? Então, a gastrite, ela ainda é só a inflamação. Aí, ó, escrevam aí, inflamação. Quais são, então, os tipos de gastrite que existe? Existe a gastrite aguda e a crônica, tá? A gastrite aguda, ela tem, assim, um início rápido e dura um tempo curto, né? E a crônica é aquela que a pessoa vive com probleminhas, assim, por anos ou meses, né? A evolução é lenta, então eu coloquei aqui a minha setinha, aguda ou crônica, que são os dois tipos, né? De gastrite que tem. O que pode causar a gastrite? Vamos, pode escrever causas. Eu vou usar essa parte aqui, ó, mas você pode escolher aí onde você quer colocar. As causas. A principal, então, é aquela infecção descontrolada daquela bactéria, né? Então, vamos colocar assim, ó, infecção descontrolada. Sabe o que a tia colocou aqui, descontrolada? Porque, gente, praticamente todas as pessoas têm no corpo essa bactéria. Quase todo mundo adquire ela na infância. Mas dependendo do que a gente come, dependendo do como é o nosso estilo de vida, aumenta muito. E quando aumenta muito essa bactéria, aí ela começa na balancinha, né? Tem uma balança. Então, essa bactéria, ela aumenta muito no nosso estômago. Então, as bactérias do mal começam a sobrepor as bactérias do bem. Então, essa infecção descontrolada da H. pylori, que é a bactéria, né? Helicobacter pylori, tá? Vou escrever aqui para vocês verem. Olha, infecção descontrolada da H. pylori. Essa bactéria, ela lembra assim os bastõezinhos, sim. Olha, é mais ou menos assim, essas bactériazinhas. Então, é bactéria, né? Você quer escrever aí que é bactéria? É uma bactéria. Essa aqui é o primeiro, né? A primeira causa. A segunda causa é o uso de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno. Tem gente que toma muito ibuprofeno para dor. Então, quando a gente usa muito, né, o uso excessivo de anti-inflamatório. Por exemplo, o ibuprofeno. Ibuprofeno. Existem vários outros, mas aí pode deixar só esse exemplo aí. Ainda mais outras duas causas, eu vou escrever aqui. A terceira causa é o consumo de álcool.
Consumo de álcool, cigarro, eles também destroem, né? Estresse, o estresse físico ou emocional também pode descontrolar essas bactérias aí, essa balancinha, né, das bactérias. Estresse físico ou emocional. Então, nós estamos vendo as causas da pessoa desenvolver gastrite, ok? O que que ela sente, gente? Ela vai sentir dor, queimação no estômago. Vamos escrever aqui os sintomas. Então, foi causas, do outro lado a gente escreve sintomas. Sintoma, dor, queimação no estômago, náuseas. Tá muito rápido, gente? Ninguém fala nada, eu vou falando. Olha, dor e queimação no estômago, tá? Agora, outra coisa também é náuseas, enjoo e vômito. Náuseas e vômito. Quando é mais agudo, assim, muito agudo. Perda de apetite. Pessoa às vezes perde o apetite, né? Perda de apetite. A sensação do estômago cheio, tipo, demora a fazer digestão. Então, assim, dor e queimação, náuseas e vômito, perda de apetite, sensação do estômago cheio, sensação do estômago cheio. E outra coisa interessante é arrotos escuros. Ó, arrotos frequentes. Não tem jeito de fazer arroto escuro, né? Arrotos frequentes e fezes escuras. Uhum. Arrotos frequentes. Por que que as fezes ficam escuras? Porque pode ser também que hemácias, sabe? Que são quebradas, o sangue ali, e aí ele escurece. Fezes escuras. Aí ficou aqui, pronto. Escurece as fezes por causa do sangramento no estômago também. Ui, certo? Ok. Conseguiram, gente? Aham. Sabe, tem muita gente que faz. Como que a gente descobre que tem gastrite, né? Na medicina convencional. A pessoa, ela vai fazer uma endoscopia. A endoscopia passa um caninho com, pelo nariz, e aí a pessoa fica um pouco sedada, né? Porque senão tem um incômodo muito grande, e vai com um videozinho até chegar no estômago, e lá o médico vai investigar. Pode pegar um pedacinho do estômago e fazer uma biópsia. Quando pega esse pedacinho do estômago e tira para fazer análise no laboratório, ele vai fazer um teste de H. pylori. E também vai fazer outros exames para ver se tem bactéria, se está com um descontrole bacteriano ali dentro do estômago, que é o que pode causar a gastrite, tá bom? É, convencionalmente, eles falam para equilibrar a dieta, né? O médico vai dar um antiácido, vai dar um antibiótico para matar a Helicobacter pylori.
Mas nós hoje vamos falar sobre tratamentos naturais para controlar isso daí, tá bom? Então, agora, se você quiser escrever já o tratamento natural na sua apostila, pode. E eu queria primeiro fazer a seguinte reflexão, gente. É, a mucosa do estômago, ela é uma das áreas que mais que tem um muco, né? Então, ela tem uma camada grossa, assim, de muco, que é rica, que é muito cheia de água. Ela é uma porcentagem altíssima de água. Esse muco, né, assim, imagina a saliva, ela parece que é pura água, né? Mas tem lá tem as suas enzimas e tudo. E no estômago, nós temos um muco que também é 70, 80% de água. A primeira coisa que nós temos que ver que causa esse desequilíbrio na mucosa é a desidratação. Então, a desidratação pode levar a gastrite, porque a mucosa vai ficar tão fina por falta da água que ela vai ficar mais propícia a fazer com que essas bactérias se desenvolvam, as bactérias do mal. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é, número um, hidratação. No tratamento natural, a gente no tratamento, a gente vai falar sobre a hidratação. Tô escrevendo errado. A hidratação de uma forma assim exponencial, assim, exagerada. Então, se a pessoa tem o hábito de tomar 2 a 3 copos de água por dia, a gente vai oferecer, vai sugerir que ela toma 3 vezes mais, 9 a 10 copos de água por dia. A quantidade de água que eu bebo hoje é a que vai produzir o ácido clorídrico e a mucosa do estômago amanhã. Então, se você já estava, você bebeu pouca água ontem, a sua digestão hoje já vai ser mais ou menos, tá? Então, aqui são de 3 a 4 litros num adulto, claro, né? Então, é a hidratação é, intencional. Não é assim, ah, bebe um pouquinho de água. Não, é como tratamento mesmo, tá bom? É, e a outra parte do tratamento é aumentar a acidez do estômago. O estômago precisa de estar ácido para quebrar para transformar o HCl, né, que ela falou lá, o ácido clorídrico, tem que estar assim um ácido bem baixo, né, um número bem baixo, acidez forte, para que a pepsinogênese se transforme em pepsina e quebra a proteína. Além dessa função de ativar a enzima do estômago, ela tem uma função de matar os micro-organismos. Então, se você tem uma boa acidez, o seu corpo vai matar as bactérias do mal. Inclusive, ela vai regular a quantidade de Helicobacter pylori. Então, aumentar a acidez do estômago é um tratamento para diminuir H. pylori, tá bom? Então, vamos escrever aqui, ó. Aumentar a acidez do estômago. E aí nós vamos aprender como que aumenta a acidez do estômago. Tem várias opções. Gente, quando a gente aumenta a acidez do nosso estômago, melhora a absorção de proteína, aumenta a massa muscular, volta a ter o equilíbrio, mata vermes, mata micro-organismos. Então, ter acidez no estômago é muito importante, é muito bom. Precisamos, né? Se você ou se uma pessoa já tem problema de acidez, então a gente vai escrever aqui, ó, algumas ideias para melhorar. Olha, tomar suco de limão em água morna antes das refeições. Que interessante, né? Então, tomar suco de um limão
em água morna antes das refeições. O limão vai ajudar na acidez do estômago, tá? Anotaram esse daí? Outra coisa. Podemos ir para o próximo? Usar chás é, e alimentos amargos. Hum, os alimentos amargos e os chás amargos, eles ajudam na produção da acidez do estômago, tá? Então, por exemplo, chá de dente de leão, boldo. E que horas que eu vou usar isso? Não é junto com a comida, é nos intervalos, né? Chá de dente de leão, boldo, ó. Tudo isso aqui que estou falando são estratégias para aumentar a acidez que mata o H. pylori, tá bom? Ela vai destruir as bactérias e vai ajudar a parede do estômago a se restaurar. Então, chá de dente de leão, de boldo, tem um, chama quina-quina, é bem amargo. Quina-quina também é bom. E o outro tópico que ajuda a gente é usar o gengibre. O gengibre, ele tem um efeito calmante no estômago. Então, como que a gente vai usar o gengibre? Eu vou escrever aqui um jeitinho para ajudar. O meu pai, ele tem um problema de gastrite crônico e ele usou essa receita que a tia vai passar por 2 semanas e sumiu a dor dele de gastrite. Foi muito legal que a gente viu e ele observou que ajudou muito. O que que é, então, como que a gente pode usar o gengibre? Vai usar uma colher de gengibre ralado, uma colher de gengibre ralado, vai usar uma colher de sopa, né? Aqui, ó, uma colher de sopa de gengibre ralado. Se quiser usar só o gengibre com água e tomar antes da refeição, também vai ser muito bom. Mas tem essa receitinha aqui, que é uma colher de gengibre ralado, um limão espremido, né? O suco de um limão, uma colher de chá, daquelas bem pequenininhas, de sal do Himalaia e uma colher de chá de mel. Esses quatro ingredientes, esses quatro ingredientes a gente vai misturar na água e vai tomar, principalmente nas principais refeições. Gente, isso é muito poderoso. Essa misturinha, ela, além de proteger o estômago, ela também ajuda a aumentar a acidez do estômago e combater o H. pylori, tá? Ok? Então, olha, o gengibre pode ser o gengibre em pó, aquele comprado? Pode, que pode facilitar. Vai ser uma colher de gengibre em pó misturado com um suco de um limão, qualquer limão, e aqui uma colherzinha pequenininha de sal do Himalaia e de mel. Por que que o sal e o mel? Porque vocês sabem que é como se fosse um soro, né? O soro não é sal com mel, com glicose? Então, ele está tentando imitar a ideia do soro e aí vai ser muito mais absorvido pelo nosso corpo, tá? Usa isso daqui, usar antes das refeições.
Faça a experiência e você vai ver, né? A pessoa vai ver os resultados em 1, 2 semanas. Tem que ser constante, né? Usar antes das refeições, tá bom? E agora, para finalizar, tem aqui mais uma receitinha, que é usar 30 gotas de própolis verde em jejum. E usar 30 gotas de própolis verde em jejum e usar 30 gotas de azeite ozonizado. Então, aqui, os últimos 2 tratamentos para gastrite. Além, é claro, né, gente, de melhorar a alimentação, parar de comer fritura, tudo isso que a gente sabe que faz mal. Eu tô falando aqui mais de tratamento, né? As orientações têm que ser gerais, né, sobre alimentação. Mas aqui eu peguei os pontos principais, tá bom? Aqui, ó, usar 30 gotas de própolis verde em jejum. Acordou, pega o própolis, pinga 30 gotinhas na água e toma, tá? Pode ser o que não é alcoólico, né? Que é melhor. E a pessoa já vai estar com gastrite, né? Pode ser o sem álcool. Própolis sem álcool. E o que é esse tal de ozonizado? Esse azeite ozonizado a gente compra na internet. E ele, tudo que tem a ver com ozônio, o ozônio, gente, ele já, não sei se vocês já ouviram falar da água ozonizada, né? Ela mata micro-organismos. Tem algumas piscinas que as pessoas, ao invés de usar o cloro, usam o ozônio, né? Que é muito melhor para a saúde. E o ozônio, ele é um agente que mata os micro-organismos. Então, quando eu uso o azeite ozonizado, ele vai matar esses micro-organismos do mal do meu estômago, tá? Então, ele é uma receita. Em 30 dias, a pessoa usando isso aqui é muito mais efetivo do que qualquer antibiótico. Eu conheço pessoas que já usaram antibiótico 3, 4 meses e não curaram da gastrite e do H. pylori. E isso daqui é muito mais, tem mais chance, né, de em 1 mês, em 30 dias, ela curar, tá? Aqui, então, coloquei só 30 dias para ficar com mais informações. Ok? É, Acho que é isso, gente. Existe uma outra erva que é muito boa, mas ela nem tem no Brasil, então é meio complicado. Tem aqui um chá que faltou. Será que cabe aí, ó, no